Mais um podcast aqui agora. A gente está com o professor André Leite, que palestrou aqui também no Conabro 2025. Doutor André, eu vou te pedir inicialmente para se apresentar aqui e falar um pouquinho sobre sua trajetória profissional. Queria agradecer a oportunidade de vocês. Eu sou o professor André Leite, da Universidade de Brasília, e especialista em radiologia, radiologista de formação, especialista em radiologia. Fiz mestrado e doutorado na UNB, na Faculdade de Ciências da Saúde, e pós-doutorado na Universidade Católica de Leuven, né, na Bélgica. Fiquei lá 1 ano e meio. Bacana demais. E a gente está super curiosa aqui para esse podcast, né, Renata? Porque eu acho que a palestra onde a gente não faz ideia do que é o tema. Nós, radiologistas que estudamos... Essa despertou nossa curiosidade. Essa é a pergunta geral aqui do Congresso. Doutor André, o tema da sua palestra é radiômica. Isso. O que é radiômica? O termo é interessante porque é um termo, eu falo que é um termo conceitual, que eles criaram, né, para ilustrar. Na verdade, é muito simples se a gente pensar do ponto de vista prático. A radiômica extrai dados quantitativos da imagem. A partir do momento que a gente tem hoje na imagem digital um conjunto de tons de cinza que são quantificados, né, a intensidade de cada ponto da imagem. Hoje as pessoas estão muito mais familiarizadas com a imagem digital, sabe o que é um pixel, sabe o que é um voxel. Então a intensidade de cada pixel, ela pode ser analisada tanto individualmente, que a gente tem recursos de primeira ordem, que a gente chama da radiômica, que avaliam cada um individualmente, como pode ser avaliada a relação espacial entre os pixels. O que isso, do ponto de vista prático, tem de vantagem e tem de perspectiva futura? É que a gente tem a radiologia, que sempre foi uma ciência subjetiva, que a gente precisa de ter um olho bom, sempre falam, né? O radiologista tem que ter um olho bom. Imaginologia, Sim. Exatamente. Mas a gente, como radiologista, vê um determinado conjunto de tons de cinza. O computador, ele já vai analisar a imagem de uma outra forma. Ela vai analisar como um conjunto numérico de dados. E aí a gente tem modelos que podem auxiliar na interpretação do radiologista. Por isso o nome da palestra, evidenciando dados ocultos na imagem. Não só para o diagnóstico, eu não mostrei na palestra só o diagnóstico, mas também resposta de tratamento, medicações, fazendo com que a imagem seja um biomarcador mesmo. A gente tem biomarcadores extraídos da imagem que hoje está sendo usado muito para oncologia. Né? Que legal. E aí o que a gente utiliza então é um software específico para extrair de uma imagem radiográfica ou tomográfica também? Exatamente. Na verdade, hoje a gente tem um conjunto, a vantagem dos estudos radiômicos é que a gente já tem um conjunto de softwares que são abertos, né, open source, e esses softwares, a gente tem um conjunto que eu até mostrei na palestra, softwares que podem ser utilizados, e a radiômica, ela trabalha hoje muito em conjunto com a inteligência artificial, porque esses dados quantitativos a gente extrai um conjunto muito grande, e por uma modelagem matemática, por IA, a IA diz quais são os atributos, as características da imagem quantitativas relevantes para aquilo que você quer ver. Por exemplo, se você quer identificar a osteoporose, que é uma linha de pesquisa nossa, se você quer identificar se uma lesão é maligna ou benigna, resposta de um tratamento quimioterápico ou radioterápico na oncologia. Então a radiômica tem sido um auxiliar. E como eu estava falando, o termo ômica veio justamente quando veio o boom, foi em 2012 que esse termo foi introduzido, e aí teve aquele boom da genômica, o projeto Genoma Humano, depois veio a proteômica, a metabolômica, aí os radiologistas acho que ficaram enciumados e quiseram lançar o termo radiômica, sabe? Muito bom, interessantíssimo. E esse estudo, ele é feito, por exemplo, você falou na pesquisa de osteoporose, você faz o estudo de uma região específica ou de toda uma arcada? Não, diferente a gente também trabalha com inteligência artificial, que a gente fornece a imagem e a inteligência artificial aprende com os dados. Nesse caso, não. A gente faz como se fosse uma biópsia na imagem. A gente seleciona uma região de interesse ou um volume de interesse, se for uma imagem tridimensional, e a partir daí, daquele fragmento, são extraídos esses atributos, essas características, que o pessoal da TI não gosta de falar, falou, vocês criaram esse termo bonito, radiômica, mas eles consideram como feature engineering, né? Que é engenharia de atributos, engenharia de... que eles fazem isso em fotografia, eles fazem isso em outras coisas, e pra gente, a gente chamou de radiômica. É bom também para valorizar, né? É bom que né, aproxima mais da radiologia. É isso. Né? A gente trouxe um termo mais querido pra gente. Mais familiar no nosso dia a dia, né? Exatamente. É isso. E então a gente consegue aplicar
esse estudo em qualquer exame radiográfico? Radiografias, tomografias, ressonância, ultrassom? Tem trabalhos de radiômica com PET-CT, tem trabalhos com ressonância magnética, tem trabalhos com... Agora, a grande dificuldade agora, assim como os estudos de inteligência artificial, que você precisa de dado, a gente fazia a translação, né, dos resultados que são muito promissores das pesquisas para o dia a dia da clínica. E aí é importante, num congresso como esse, com várias empresas, pensar que tem a possibilidade de desenvolvimento de softwares específicos, porque como na parte experimental, a gente tem que usar software para fazer uma etapa, que é a etapa inicial, depois um outro software para fazer a parte de seleção dessas características. Sim. Então, não é prático, né? Exatamente. Para a realidade do clínico, pensando para a realidade do clínico, seria muito interessante o desenvolvimento de um software específico que seja mais intuitivo, né? Sim. Porque a radiologia ela é intuitiva também, e essa ciência não é ainda tão intuitiva. Sim, o nosso fluxo de trabalho tem que ser ágil. É né? isso, Senão não é tem isso, como. é Muito isso. legal. E uma curva de aprendizado que seja um pouco mais simplificada, né? É isso. Tirar de um software que é genérico e aplicar isso dentro da odontologia para simplificar o trabalho do dentista, do radiologista. Muito Que é o legal. caso que a inteligência artificial pode, né? Na verdade, quando a gente trabalha com análise computacional hoje na radiologia, a gente está querendo otimizar o trabalho do radiologista, a gente está querendo funcionar ou ter uma ferramenta de segunda opinião. Então eu acho que esse é o objetivo, né? A gente tem que trazer a tecnologia. Eu falo muito para os meus alunos de graduação e de pós-graduação que a gente não pode ter medo da tecnologia, a gente tem que saber utilizá-la, né? Não achar que a tecnologia vai fazer tudo, mas ter a tecnologia como um auxiliar nosso para otimizar as nossas tarefas, né? Concordo plenamente. Isso. Tem que ser, com certeza. Eu fiquei encantada, porque eu realmente... Acho que confesso que eu não conhecia. Eu não sei, deve ter sido 90% das pessoas aqui nunca devem ter escutado falar. E é tão interessante que a gente vive num momento tecnológico tão avançado, onde as coisas vão ganhando espaço tão rápido, né? Sim. E vão se criando novos caminhos, novos estudos, novos protocolos, né, novas formas de diagnosticar. Então, tudo que vier assim para auxiliar no tratamento, no acompanhamento desse paciente, sem dúvida, né, com certeza aí muito benéfico. Tomara que a gente consiga ter logo aí ferramentas mais práticas, mais práticas para a gente trazer para o nosso dia a dia. Porque eu sempre falo que o radiologista do futuro ele vai ser um analista de dados, um planejador, na minha visão, na minha perspectiva, né, que vai saber manipular alguns softwares, entre eles ferramentas de inteligência artificial, e ele vai ter um papel, que a grande dúvida é se o radiologista vai ser substituído pela inteligência artificial. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que ele vai mudar o papel dele, e ele vai estar muito mais ligado ao planejamento do tratamento. Ele vai ser aquele que gerencia uma quantidade enorme de ferramentas tecnológicas e fornece isso como um complemento para o planejamento para o cirurgião dentista. Eu acho que é isso. Isso é muito interessante da gente falar também, porque vai haver a necessidade, nós que, né, damos aula, somos professores, ficarmos atentos, porque vai haver uma necessidade de que se modifique extremamente a grade curricular. Atual. Exatamente. Com certeza. Né? Exatamente. Com certeza. Para que a gente inclua ferramentas mais necessárias na formação desse profissional. Eu acho que pela radiologia incorporar tanta tecnologia, isso tem sido muito discutido nos trabalhos sobre que momento, o quanto de inteligência artificial, em que momento incorporar isso nos currículos. Isso no mundo inteiro está sendo discutido. Sim. Quanto que o estudante hoje da área de saúde precisa conhecer de inteligência artificial, estudante de pós-graduação, estudante de graduação, porque as profissões vão mudar, naturalmente vão mudar. Sim, elas E a estão gente, mudando, como professor e formador, a gente tem que se adequar a essas mudanças. A gente sabe que existe ainda muita resistência, e principalmente de quem não assimila muita tecnologia, algumas pessoas mais, mas a gente aos poucos vai quebrando essas resistências e mostrando que isso veio para ajudar a gente, né? Sim. Sabe que a gente fez um podcast, eu acho que foi ano passado foi Jabro, né? Ou Conab, enfim, no congresso do ano passado com o professor Vinícius Dutra, e ele estava falando que ele dá aula, por exemplo, de cefalometria. Ele não inicia a cefalometria, a aula de cefalometria com as pessoas fazendo manualmente, né, ou fazendo os pontos.
ele inicia já com a inteligência artificial. E ele me disse que os alunos começaram a aprender mais rápido do que quando eles faziam sozinhos, né, a anotação. E me faz pensar que a própria ferramenta ensina a gente a partir do momento que ela mostra pra gente onde é que é o lugar certo que tem que fazer, Exatamente. o que está acontecendo ali. Então é a mudança de paradigma mesmo. Exatamente. Que a gente vai sofrendo aí ao longo do tempo, mas a gente não pode ter resistência. É né? isso, quando a gente fala que o radiologista vai mudar, o professor vai mudar também. Eu, como professor, a gente hoje vem trabalhando plataformas adaptativas de aprendizagem com IA, que entendem qual é a forma melhor que você aprende, porque um aprende mais de uma forma visual, outro aprende mais uma Isso forma... tem mudado muito para as novas gerações. Exatamente. Né? Então, a forma que se ensinava 10 anos atrás, para os alunos de 10 anos atrás, não é a mesma de hoje em dia. É isso. Meus filhos, eles não têm paciência, acho que de assistir uma coisa muito longa, até que são coisas curtas, vídeos curtos. Então, essas tecnologias têm que ser adequadas. E eles, eu acho que isso do professor Vinícius é claramente compreensível. Por quê? Porque eles já lidam com algo que eles, do dia a dia, a tecnologia, eles já nascem com isso incorporado. Sim. Eu sou da geração que eu aprendi na radiologia, eu fazia, quando trabalhava em clínica, cheguei a fazer o traçado no papel manteiga. Traçado, a gente também. Depois mudamos para o computadorizado, que era muito mesa de depois com a radiografia escaneada, depois com as imagens digitais. Então a gente que a gente lida com tecnologia, o stand aqui do Congresso diz isso, a gente tem que incorporar isso no nosso dia a dia. Concordo. Com certeza. Nossa, sensacional. Maravilha, foi ótimo. Sensacional, muito Gostei muito também, uma oportunidade diferente, né? A gente está acostumado a falar para a plateia, mas assim, num podcast eu nunca tinha... É diferente, mas agradeço a oportunidade e o convite. Obrigada. Nossa, a gente agradece pela oportunidade de aprender algo novo, né, Renata? Com certeza. E algo tão relevante. Extremamente interessante. Obrigado. Muito legal. Obrigado, Renata. Obrigado, Luiz. Foi ótimo. Tudo de bom para vocês, tá? Obrigada. Tchau.